Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a Bíblia não é nenhum amuleto de proteção. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Peço que quem quiser deixar um comentário nos comentários, se é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Eu vou ler e responderei. E quem não se inscreveu aqui no canal do Senhor, que eu sou só o administrador, canal Mensageiro de Deus, que se inscreva agora, por gentileza, tá certo? Desde já, Deus agradece. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que nós fazemos uma oração todos juntos agora. Vamos lá? Querido Deus amado, obrigado mais uma vez por esse momento. Que o Espírito Santo tome, mais uma vez, ele me inspire e me tome para que ele fale através da minha boca. Seja quantas palavras eu disser, venha todas do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado aqui. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, muitas pessoas acabam utilizando a Bíblia como se fosse um amuleto de sorte, de proteção, né? Acham que deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que ali é proteção, né? Principalmente os nossos queridos irmãos católicos, eles têm muito essa tendência, né? Você vai na página católica, tá a Bíblia aberta lá naquela página, né? Até a página já até seja mais amarelada ali, gasta, porque só fica naquela página aberta. Mas a Bíblia não protege ninguém, né? Vou contar para vocês a história que aconteceu com o povo de Israel, pois eles usavam um certo objeto, que é a Arca da Aliança, como um amuleto, né? Como se ele tivesse algum poder para proteger. Foi durante a guerra contra os filisteus, né? Na época do juiz Eli, né? Sumo sacerdote Eli, os filhos dele não seguiam os caminhos de Deus, eram totalmente corruptos, né? Roubavam as ofertas que eram para o Senhor, a parte as melhores da carne que era para dedicar ao Senhor, eles roubavam para eles antes de fazer sacrifício, né? Se deitavam com mulheres, com prostitutas, sem estar casados, e Deus percebeu isso, né? E através do profeta Samuel, Deus alertou Eli, né? E também diretamente um anjo para falar com Eli também, de que a família de Eli seria destruída, né? Que ele não teria descendência, né? Por conta dos filhos dele que eram muito ruins e porque também o próprio Eli não foi negligente como pai, né? Ele não puniu os filhos quando deveria. E assim foi. Aí houve a guerra contra os filisteus, e aí os israelitas foram à guerra e foram derrotados, se não me engano, 3.000 homens morreram. Aí eles voltaram para o acampamento de guerra e falaram: ó, vamos trazer para cá a Arca da Aliança porque ela nos dará a vitória, né? E aí foram mandados buscar, e aí veio os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, vieram e trouxeram a Arca da Aliança. E eles foram para a guerra junto com a Arca, e mais uma vez eles foram derrotados. Só que dessa vez 50.000 morreram, né? 50.000 homens. Ofni e Finéias foram assassinados pelos filisteus, e a Arca da Aliança foi levada, né? Aí sim comprovando que a Arca da Aliança não era nenhum objeto com poderes, não. Mas que ela tinha uma representação de Deus ali, né? Deus fala que ele morava lá que o local dele, a moradia dele ali entre o povo de Israel, era em cima da arca ali, né? Entre os anjos. Mas como é que fala? Só que ela não tinha poder nenhum sozinha, né?
Quem que eles deveriam ser chamados na batalha ali para defender eles na batalha, para eles vencerem a batalha? Eles tinham que ter ouvado chamado a Deus, não a Arca da Aliança. A Arca não tem poder. E mesma coisa hoje em dia, quer dizer, mas infelizmente muitas pessoas vêm fazendo, achando que a Bíblia é uma arma de guerra, que a Bíblia ela tem poderes, que se eu estou andando com uma Bíblia na mão, nada vai me acontecer. Se deixar a Bíblia aberta na minha casa, ela vai estar protegendo a minha casa. É assim? Não. Assim como a Arca da Aliança, a Bíblia tem as escrituras sagradas de Deus. Ali tem as orientações divinas, né? Mas para que a Bíblia tenha efeito, algum efeito numa guerra, coisa que nem, por exemplo, Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse na frente lá para abrir o Rio Jordão. Mas foi a Arca da Aliança que abriu o Rio Jordão? Não, foi Deus. Então, para que a Arca da Aliança pudesse abrir o Jordão ou levar Israel à vitória, a Arca da Aliança precisaria estar nela a presença de Deus. Mas infelizmente, naquele momento, a presença de Deus não estava lá. Porque o povo de Israel não estava com Deus. Entendeu? Então Deus se retirou ali. Mesma coisa é a Bíblia. Ela não tem poder nenhum se a presença do Espírito Santo de Deus não estiver ali na Bíblia. E para que haja a presença de Deus, do Espírito Santo, o ser humano precisa estar seguindo o que está contido na Bíblia, né? Tem que seguir o que está contido na Bíblia ali. Se você não vive a Bíblia, não segue a Bíblia, ela não vai ter nenhum poder na sua vida. Se você andar com ela na mão, andar com ela na sua bolsa, andar com ela embaixo do braço, deixar ela aberta na sua casa, nada vai acontecer. Se você não servir o Senhor diretamente, seguir o que está escrito naquelas escrituras, nada vai acontecer com você estando com a Bíblia. Ela sozinha não tem poder nenhum. Mesma coisa foi a Arca da Aliança, né? Você vê que dentro dela tinha o quê? Tinha um pote com maná, tinha as tábuas dos 10 mandamentos e tinha a vara de Arão que floresceu lá, né? Quando Corá e seus homens se juntou com um monte de homens de Israel e pegou e falou que colocou em xeque a veracidade do sacerdócio de Arão, né? Alegando que Moisés colocou o irmão de sacerdote, que era nepotismo, né, que fala, que ele estava falando lá o sacerdote porque era irmão dele. Aí Moisés falou, então cada um cada um das tribos de Israel, aí dos líderes, traga a sua vara e o Arão vai trazer dele também. Vamos colocar as varas em tal lugar aqui, né, sob a orientação de Deus, claro. E a vara que florescer será a vara do escolhido de Deus para o sacerdócio, né? E aí a vara de Arão floresceu. Então essa vara foi guardada dentro da Arca da Aliança. E aí o que aconteceu na guerra? A arca foi roubada. Aí ele vai falar, mas quando ela foi roubada, lá nos filisteus, ela derrubou a estátua do deus pagão lá, Dagon, né, que é o deus dos filisteus, que a estátua dele estava do lado da arca. E por 2, 3 vezes ela caiu no chão espatifada. Sim, mas não foi a arca que derrubou a estátua, foi Deus, o Espírito Santo. A arca não tinha nenhum poder. A arca era um objeto de madeira banhado a ouro ali, metalizada, mas não tinha poder nenhum. Mas Deus falava, não podia tocar na arca, tocar na arca morreria. Os caras olharam lá para dentro da arca e morreram. Lá um monte de israelitas, sim. O outro lá, que caiu, segurou na arca e morreu. Como que ela não tem poder? Foi Deus quem matou essas pessoas. Ela não tem poder. Deus fez a morte dessas pessoas porque elas desrespeitaram as regras, desrespeitaram as orientações do Senhor. Ou seja, desrespeitaram o próprio Deus. Entendeu? E tudo isso por quê? Porque eles sabiam. Os filisteus também com certeza tocaram na arca, devem ter aberto a arca que tinha dentro. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque a eles não foi orientado que não deveriam abrir a arca. Isso foi orientado aos israelitas naquele momento. Então eles não tinham essa informação, né? É que nem, por exemplo, no Brasil é proibido fazer experiências com células-tronco, mas tem país que pode, né? Aí, o que acontece? Vem um cientista lá dos Estados Unidos, por exemplo, que pode fazer experiência com célula-tronco. E ele vem com uma experiência aqui
Ele fica aqui uns dias e faz, e aí ele fica ele traz um laboratório móvel dele ali, uns equipamentos, e ele fica lá no quarto de hotel dele fazendo alguma experiência, células troncos, enquanto ele não vai lá fazer a apresentação lá, ou vai lá onde ele ia, na reunião e tal que ele ia. Aí chega a polícia, vai lá e vai prender ele, porque ele tá fazendo a experiência, tô falando que é proibido aqui no Brasil, não, não pode. Eles não podem prendê-lo, porque ele não sabia dessa lei. E ele não está ali fazendo a experiência, né? Ele não está ali, ele está ali fazendo algo que ele trouxe dos Estados Unidos, né? Ele não vive aqui. Então, tudo isso vai ser levado em conta antes de puni-lo. Agora, a mesma coisa era lá. Os filisteus não sabiam que não podia haver arca, nunca foi avisado a eles isso. Então Deus, ele é justo, ele não vai punir, ele não vai matar um filisteu porque eles tocaram na arca. Eles não sabiam dessas evidências. Agora, a partir do momento que Deus chegasse para os filisteus e falasse, ó, através do sonho falava com o rei dos filisteus, não deixe que seus oficiais toquem na arca e nem que abram a arca, nem toquem, muito menos tocar na arca, nem sequer toque, porque senão eles morrerão. Se Deus estiver fazendo sonho para o rei filisteu e ele pegou e não aceitou as ordens do Senhor, aí sim ele iria matar quem tocasse na arca. Mas ele não orientou nada disso, entendeu? Então, para os filisteus estava livre tocar na arca ou não. É que nem, por exemplo, num jogo de videogame, tem uma caverna que é o túmulo de uma pessoa, né? E esse túmulo foi amaldiçoado por um irmão dessa pessoa quando essa pessoa morreu. Por um irmão, né? E aí, nenhum descendente daquela pessoa poderia entrar naquele túmulo para visitar os restos mortais. Porque senão a maldição caía sobre a pessoa. E um descendente lá, que é irmão dos personagens do jogo, entrou lá e os pés dele viraram repolhos, né? Aí essa irmã foi falar com o personagem principal do jogo, que é o que a gente joga com eles, e falou se podia ajudá-los e pegar e ir até lá e devolver o brasão da família que o irmão dela tinha tirado do túmulo da pessoa lá para cessar a praga. Porque assim talvez a praga cessaria e os pés do rapaz voltariam a ser pés. E ela pegou e falou para ele, você pode entrar à vontade. Ele falou, mas eu não tenho risco dos meus pés virar repolho? Ele falou, não, porque essa maldição é somente para os parentes dele, né? Sangue, os descendentes dele. Né? E como ele não tinha o mesmo sangue, ele foi até lá, entrou, devolveu, a gente vai com o jogador lá na caverna, entra na caverna e devolve lá o brasão e o pé do menino volta a ser pé de novo. Entende? Então, isso acontece o quê? Claro que nós maldição, essas coisas, a gente não acredita muito nisso, né? Mas, eu dou um exemplo, entendeu? Então a maldição, ela servia para os descendentes, mas uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, não acontecia nada, ela não atingia. Mesma coisa era o caso da Arca da Aliança ali. Ela era para os israelitas. Agora, para outros povos que chegassem ali e tocassem na arca, por exemplo, se algum povo, por exemplo, os próprios filisteus invadissem ali Israel, entrassem no templo, entrassem lá na área santíssima, tudo mais, ia dar alguma coisa errada? Eles iam morrer por isso? Não. Acendesse o fogo lá, fogo que não era próprio, eles iam morrer por isso? Não. Mas Nadab e Abiú foram mortos porque acenderam fogo com fogo errado. Por quê? Porque a eles foi orientado que eles não podiam acender o fogo a não ser com fogo purificado, não com fogo impuro. Então, o fogo que ia servir para acender as lamparinas era o fogo lá do sacrifício. Então, com isso, eles foram mortos, fulminados. Então, certas coisas valem para um, mas não valem para outro. Mas isso não é injusto? Não, por quê? Porque para valer para uma pessoa tem que ser contado para ela, tem que ser orientado a ela. Ela tem que ser orientada para que ela saiba que ela não pode fazer aquilo. É que nem, por exemplo, então quer dizer que os deputados lá, senadores, fazem uma lei que proíbe, por exemplo, a venda de cigarro. Não seria nada mal, né? Mas
proibir a venda de cigarro. Então, é proibida a venda, sob pena de fechamento do comércio e como é que fala? E prisão de 2 a 5 anos, vamos supor. Só que eles não contaram para ninguém, simplesmente fizeram a lei, foi assinada, foi otorgada, a lei entrou em vigor, mas não avisaram nada para ninguém. Aí eles vão lá, aí vai a polícia lá no... Né? A polícia foi... Somente foi avisar a polícia, né? As pessoas da polícia, mas aos comércios não foi divulgado em televisão nem nada. Então, aí chega lá a polícia no comércio, vê lá na padaria, por exemplo, o cara vendendo cigarro na padaria, como sempre vendeu, e fala, cadê o dono da padaria? A padaria agora para que todo mundo saia para entrar, que a padaria está sendo fechada por estar violando a lei. Cadê o dono? Você está preso por estar vendendo coisa proibida, é proibido vender cigarro. Aí o cara vai falar, mas desde quando que é proibido vender cigarro? Ah, foi feita a lei agora há pouco, uma semana atrás, começou a valer hoje. Hoje nós estamos passando nos comércios, quem estiver vendendo vai ser punido. Eu não fiquei nem sabendo disso, mas foi feita a lei, mas ela não foi divulgada. Alguém aqui dentro está sabendo disso? Não. Então ela não foi divulgada. É assim que funciona? Não. A lei, quando ela é feita, a lei é feita e aí é aceita pelo senador, pelo deputado, depois pelo presidente, né, no caso, uma lei nacional, e aí o que vai acontecer? O presidente vai outorgar e ela vai valer a partir de um determinado tempo. Então, por exemplo, ela foi outorgada hoje, vai começar a valer no primeiro dia de outubro, por exemplo. Então as pessoas têm até outubro para ficar ciente da lei e entrar dentro da situação. E aí vai ser anunciado na televisão, no rádio, na internet, em todo lugar. Entende? E aí então sim, eles vão poder cobrar a pessoa. Agora, como que eles podem cobrar algo que as pessoas não sabem? Entendeu? Então, queridos irmãos, é assim. Mesma coisa era com a aliança com os filisteus. Eles não foram outorgados a ele aquela orientação. Então, não era para eles, não era lei. A lei era para os israelitas. E para quem serviu o Senhor. Entendeu? Então, queridos irmãos, é assim. Então, queridos irmãos, por fim, a Bíblia ela não é um livro no que simplesmente ela tem poder. Não, ela não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Senhor. Ali tem as orientações de Deus e aqueles que seguem aquelas orientações terão força, capacidade. Eu sei que a gente fala muitas vezes, eu mesmo falo, que a Bíblia é a espada para a gente lutar contra o mal. Realmente, ela é espada. Mas ela não é espada porque ela tem um poder para a gente lutar contra o mal. Mas ela tem as orientações que nós devemos seguir para que Deus nos entregue, nos dê o poder de vencer o mal. Entendeu? Quem vai nos dar o poder é Deus. Mas nós vamos alcançar esse poder quando a gente lê a Bíblia, lê as Escrituras e passa a seguir o que está escrito ali. Passa a seguir as orientações. Por isso que é importante a gente ler as Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos ler a Bíblia e as Escrituras Sagradas. Que nós possamos pôr em prática o que deve ser posto. E não achar que a Bíblia é simplesmente um livro que tem poder. Não tem poder nenhum. Nada vai acontecer se você deixar a Bíblia em cima do móvel ali aberto naquela página, em qualquer página que seja. Mesmo nessa, você é meu pastor e nada me faltará. Mesmo nessa. Qualquer uma que seja. Entendeu? Pode até acontecer, por exemplo, como já foi casos aí, de casas que pegaram fogo e a Bíblia ficou intacta. Porque Deus pode proteger o seu livro sagrado. Para mostrar, para ensinar algo às pessoas. Mas as Bíblias não impediram que a casa pegasse fogo. Você entende? Então, a Bíblia não tem poder para fazer isso, para proteger ninguém. Mas, a palavra do Senhor tem. Desde que você sirva aquela palavra. Agora, quem não serve ao Senhor, não adianta achar que a Bíblia vai proteger, porque não vai. É preciso ler, estudar as Escrituras Sagradas. Nós temos que ter esse momento para estudar as Escrituras Sagradas. Tá, queridos irmãos, não é assim. Não é quando a gente quer que as Escrituras Sagradas vão ser usadas, vão ser estudadas. Não é só o suficiente na igreja. Não. Nós temos que estudar todos os dias. Quanto mais contato com as Escrituras Sagradas nós tivermos, mais forte a gente vai ficar e menos o inimigo vai conseguir nos tentar.
Ela vai nos trazer a energia necessária. Através que a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando a nossa autoconfiança, vamos entregando a Deus. Mas ela não tem poder. A Bíblia demonstra isso ali na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o trono de Deus ali entre os israelitas. Ela foi usada para abrir o Mar Vermelho, para vencer alguma guerra, mas, porque Deus orientou assim, mas quem deu o poder da vitória foi Deus. E esse foi muitos erros cometidos os israelitas, né? Você vê que no início, eles não oravam a Deus, eles não colocavam em Deus a autoria dos milagres que foram feitos no Egito, na abertura do Mar Vermelho. Não. Era posto, eles colocavam em Moisés. Você vê que quando Moisés sobe para pegar as tábuas dos 10 mandamentos e ele simplesmente desaparece, né? Ele fica 40 dias, acho, lá em cima, não foi? Eles acham que Moisés morreu lá em cima e eles fazem o quê? Fazem o bezerro de ouro. O que eles vão fazer agora sem Moisés? Como se Moisés fosse o Deus, né? E Moisés não era o Deus, ele era um ser humano como qualquer um, como eu, como vocês, né? Assim como Deus usou ele, mesmo depois da partida dele, Deus usaria outra pessoa, como usou Josué depois que ele morreu. Entendeu? Então, quem fazia os poderes, os feitos era Deus, e não Moisés. Mas o ser humano tem mania de adorar coisas físicas, coisas que pode pegar, que possa enxergar, cheirar, sentir, ver. E não é assim. O ser humano precisa entender que o Deus verdadeiro e poderoso, nós não podemos ver, nós não podemos cheirar, não podemos pegar, mas nós podemos sentir a presença dele na nossa vida. Captaram? Nós podemos sentir a presença dele. Sentir, sim. Então nós temos que aprender a confiar nesse Deus. Independentemente, que nem, por exemplo, você acha que se os depois dos apóstolos, agora que morreram, não existe mais curas, coisas para Deus? Claro que tem. Só que a pessoa tem que ter fé para isso. Tem que ser da vontade de Deus que aconteça isso. E eu posso falar, por exemplo, assim, ir lá e curar uma pessoa? Eu posso. Se for da vontade de Deus, a pessoa pode ser curada. Agora, se Deus não quer a cura daquela pessoa, não adianta eu ir lá que ele não vai ser curado. Hã? Então, as pessoas faziam as coisas de acordo com a vontade de Deus. Elias ressuscitou aquele rapaz, Eliseu também, porque Deus concordou com aquilo. Mas Deus foi falar para Elias: não adianta você orar, fazer as coisas. Eu não vou ressuscitar esse rapaz porque eu não quero que ele ressuscite. E não adiantava Elias orar e fazer nada. Entendeu? Então é assim. A vontade de Deus é soberana e é ela que vem em primeiro lugar. Então, quando a gente vai orar, nós temos que pedir a vontade de Deus. Quando a gente a gente quer uma proteção, a vontade de Deus. O que os israelitas deveriam ter feito lá? Eles deveriam ter orado a Deus e pedido socorro a Deus. Interceder a Deus pela vitória deles na guerra, para eles se livrarem do inimigo. Se eles tivessem feito isso, com certeza, eles seriam vitoriosos na segunda batalha. Só que ao invés de consultar a Deus, eles consultaram a Arca da Aliança. Entendeu? Trocaram o Senhor, Deus poderoso, pelo trono. Mesma coisa de você querer algo, por exemplo, lá no Egito, eles queriam que eu queriam fazer vamos supor, uma fábrica no Egito. Uma pirâmide, pronto, uma pirâmide, melhor. Uma pirâmide. Então, eles iam construir, não, eles tinham que ir lá pedir autorização para construir. Né? E aí, eles iam lá e vão aonde? Vão pedir pro trono do faraó? Lá então no trono, posso construir? É assim? Não, eles vão pedir para quem? O faraó. Só que o que os israelitas fizeram foi pedir pro trono. Os israelitas queriam a vitória na guerra, mas pediam o trono. Dá a vitória na guerra para mim? Olha que burrice. Foi o que eles fizeram. Será que eles não entendem que um trono é um objeto inanimado, que não tem poder, que não ouve, não fala, que não é vivo, que não pode fazer nada? É muita burrice, né, gente? A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é um objeto inanimado, não ouve, não fala, não tem poder algum. Poder tem as palavras que foram escritas nela, mas só que esse poder só se manifesta nessas palavras se Deus
assim autorizar. E ele só autoriza aqueles que vivem na presença do Senhor, aqueles que seguem as orientações do Senhor. Então, eu espero que ficou compreendido para todos nós neste momento de que a Bíblia não é nenhum amuleto, que não adianta deixar ela aberta, que ela não vai me proteger contra o mal, a não ser, claro, no caso lá do nosso do conhecido Fediz Pedez, se não me engano. Não, não foi o Fediz Pedez, não, minto. Foi o Marechal Rondon, né? Que ele pegou e... Cândido, não sei o que, Rondon, Marechal Rondon. Que ele foi tentar falar com os índios e o índio já tirou uma flecha e ele tava com uma Bíblia numa bolsa daquelas que passa através do peito e a parte da Bíblia estava na frente do peito dele. E ele recebeu uma flechada, a flechada encravou na Bíblia. E a Bíblia salvou a vida dele. Né? Então, neste caso, a Bíblia salva. Ela pode salvar. No caso, com uma barreira, por uma flechada, por um tiro, ela pode até salvar. Agora, se for uma Bíblia grossa, né? Agora, essa Bíblia hoje em dia, até ela é difícil de salvar. Mas pode ser que salve. Mas ela não tem poder nenhum, queridos irmãos. Quem tem poder é quem escreveu aquele ali, que é Deus. Então, se eu quero poder, que eu quero pedir a proteção, as coisas, é para Deus que eu vou pedir, né? Eu não posso pedir para a Bíblia, nem para trevo de 4 folhas, nem para pé de coelho, nem para ferradura, nem para nada disso. Eu tenho que pedir proteção, é para Deus. Adianta eu usar um crucifixo aqui, vai me proteger de alguma coisa? Não, eu tenho que pedir proteção a Deus. Adianta eu usar uma coroa uma estrela de Davi? Não, eu tenho proteção a Deus. Adianta eu pegar e colocar uma arca da aliança aqui? Não, depois, né? A Deus. Ah, mas a arca da aliança foi lá para casa lá do rapaz lá, e a família dele começou a enriquecer, né? Porque Deus fez isso, porque a arca estava lá. Porque a presença do Senhor estava na arca, porque aquela família servia ao Senhor. Agora, se aquela família não fosse devota ao Senhor, nada que a arca fizesse adiantar. Se aquela família não fosse devota do Senhor, a arca não seria poder nenhum para eles. Eles eram abençoados pela arca, por a presença da arca, porque a arca estava com a presença do Senhor. Por quê? Porque aquela família estava seguindo as orientações de Deus. Mas a arca em si não tinha poder nenhum. Entendeu? É isso que vocês vão entender. Então, se a pessoa tocasse na arca, morreria. Mas não morreria porque a arca mataria. Morreria porque Deus mataria por estar desrespeitando a vontade do Senhor. E é isso que nós temos que entender. A Bíblia é um livro sagrado. Se eu pisar nele, se eu cuspir nele, nesse livro, eu estou desrespeitando a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Eu estou desrespeitando o próprio Deus. E aí eu posso ser punido gravemente. Né? Agora, adianta, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus ter a Bíblia na mão? Não adianta, não tem poder nenhum, entendeu? Que nem aquela moça lá, ela pegou, a mãe falou, que Deus te acompanha, ela pegou e falou, só se Deus for atrás, que aqui não cabe mais ninguém. Né? Aí deu um acidente no caminho, todo mundo que estava no carro morreu, o porta-malas ficou intacto, tinha uma bandeja de ovos no porta-malas, ela ficou intacta. Só que ela mostrou com uma Bíblia na mão, ela, falando isso aí. Não, mostrou que ela não serviu o Senhor, que ela não confiava no Senhor, não cria nele. Se tivesse com a Bíblia na mão, ela teria salvo da morte? De jeito nenhum. Por que não? Porque a Bíblia não teria poder nenhum na mão de um crédulo. Né? Porque o poder vem da fé e da crença no Senhor. E Deus, então, põe o poder à disposição. Agora, a Bíblia para o incrédulo não tem poder algum, porque ele não sabe o que fazer com ela. Entendeu? A espada que nós temos na Bíblia são as Escrituras, é as palavras do Senhor. Como Jesus fez, ele usou a Bíblia como uma espada contra o mal. Quando Satanás falou para ele, transforma a pedra em pão, ele usou a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Entendeu? Então, isso é usar a espada, a Bíblia como uma espada. Mas ela sozinha, ela não tem poder se você não crer no Senhor. Entendeu? Você precisa crer. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor me use, que o Senhor, eu agradeço, Senhor, mais essa meditação, que nós possamos estar juntos, Senhor. Obrigado por mais esse momento, Pai. Que nós possamos compreender que o que temos que viver é o Senhor, Senhor. Que a Bíblia não é um amuleto, que não vai trazer sorte nem proteção, Senhor. Que nós possamos ler e estudar essas Escrituras, Pai. Que nós possamos trazer o Seu poder para a nossa vida, para o Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor é o único que é o poder, Pai. Que nós precisamos sempre consultar a Ti, Senhor, para pedir orientação e para pedir ajuda também, Senhor. Que nós possamos vencer cada batalha através do Seu poder, através da Sua ajuda, Senhor, e não de Bíblia, nem de arca, nem de nenhum outro tipo de objeto, Senhor.
Que assim seja, Pai. Que todos que estiverem me ouvindo e eu também, que todos possamos confiar apenas em Ti, Senhor, somente em Ti. Peço, Senhor, que as pessoas que estão inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e aquelas que não estão inscritas e estão me ouvindo, que todas estiverem trabalhando nesse momento possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E aproveito para agradecer por ter voltado também de Mogi em segurança, Pai. Ter ido voltar em segurança, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, mais uma vez, a mensagem é: estude as Escrituras Sagradas. Porque só de você ter uma Bíblia, ela não tem poder nenhum. Mas você lendo aquelas palavras, você estudando aquelas palavras e você começando a viver aquelas palavras, pôr em prática em sua vida, seguir os exemplos do Senhor Jesus, ela vai trazer um poder para a sua vida, um poder que é invencível, vai te tornar mais forte, vai te tornar mais confiável, vai fazer você perder o medo da morte, porque você passa a entender o que é a morte, e mais, vai te levar a uma vida perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem mortes. Vai te levar a rever as pessoas que você ama que já se foram. Então, siga as Escrituras Sagradas, porque somente ela pode te dar libertação de certas doenças nesta vida ainda, como por exemplo a depressão. Somente ela pode fazer você superar uma doença como essa. Somente ela pode fazer você superar um vício em drogas ou em bebida ou em cigarro, o que seja. Ela é a única coisa que pode nos ajudar se nós confiarmos em quem a escreveu, que foi o Senhor Jesus, que foi Deus Pai, que foi o Espírito Santo. É Ele que pode fazer a mudança em sua vida. A Bíblia sozinha não vai mudar nada, mas através do Senhor, ela pode levar a nós a alcançarmos o que nós precisamos. Lembre-se, quem tem o poder é o Criador. Mas Ele nos deixou orientações. A Bíblia é um manual, são orientações que nós vamos usar para podermos alcançar a graça de Deus. Tá certo? Para alcançar os favores de Deus e do Espírito Santo e alcançar a vida eterna. Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Estude as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos. Falou!